Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. Vocês sabem como é que se formam os padrões de cores da pelagem dos gatos? Falar de gatos é falar de pelagem, não tem jeito. Os pelos dos gatos, os tons das cores, os padrões chamam muita atenção, são muito bonitos da gente ver. Quando a gente fala de raças, sempre existe na descrição de cada raça qual é a cor aceita ou as cores, quais são os padrões que podem existir dentro daquela raça. Algumas delas só aceitam um padrão. Então a gente tem aí muita descrição com relação a essas diferenças de pelagens, de cores, de tons, de padrões, enfim. Isso chama muito a atenção de gateiro, né? A gente gosta bastante. Então, como será que acontecem esses padrões? Mesmo quando a gente pensa nos SRDs, às vezes a gente não conhece a origem daquele gatinho, mas eles apresentam também esses padrões que são parecidos com gatos de raça. E a gente fica na dúvida até, né? Pensa que pode ter ali algum parentesco, mas esses efeitos da pelagem, eles aparecem pela quantidade de pigmento que o pelo apresenta e pela distribuição desse pigmento em cada fio. Se você pegar um pelinho do seu gato, e eu vou até falar para você fazer isso depois que você assistir esse vídeo, para você comparar, em cada pelo a gente vai ter ali uma característica bem determinada da distribuição dessa pigmentação. E aí no todo a gente percebe esses efeitos no gatinho. Isso é muito interessante. Como é que funciona isso? Quando a gente tem gatos de cores sólidas, são aqueles gatos que têm uma cor só. Então, por exemplo, um gato preto, todo pretinho. Cada fiozinho de pelo desse gato tem pigmento, né, numa quantidade, aí vai variar de indivíduo para indivíduo, mas todo esse fio é pigmentado, né, por igual. Então aí o gato fica com aquela cor em todo o corpo. Isso é o que a gente chama de sólido, né, de cores sólidas. Quando a gente tem um padrão chinchila, como é conhecido, se você pegar esse fiozinho, você vai ver que só a pontinha dele tem pigmento. E aí você vê aquela característica no gato de ficar um pouquinho mais sombreado em algumas partes. Fora o padrão chinchila, a gente tem o padrão que é realmente chamado de sombreado. Se você pegar o pelo, você vai ver que mais ou menos 1/3 dele vai ter o pigmento concentrado. No padrão conhecido como fumaça, a gente tem persas com essa característica, metade do pelo vai ser pigmentado e a outra metade não. E os pontilhados, se você pegar esse fiozinho, você vai perceber uma formação em bandas. Então, algumas partes têm pigmentos e outras partes são mais claras. Não necessariamente branco. Você pode pegar um pelinho castanho e marrom, por exemplo, mas você vai notar justamente esses tracinhos. Então, marrom, castanho e assim por diante. Esse pelo, quando se junta ali, né, no todo do gato, acaba dando o padrão tigrado que a gente observa. Então, faz isso que eu te falei. Pega lá o pelinho do seu gato e faz essa comparação para você ver como isso é interessante. Lembra que os pelos brancos não têm pigmentação, então aí você não vai ver nada. Super curioso, né, essas informações? Eu confesso que eu também não sabia dessas características, acabei me interessando e comecei a estudar há pouco tempo, mas achei muito legal e quis dividir aí com vocês. Compartilha essas informações com os gateiros que vocês conhecem e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Obrigada por assistir e até a próxima!